Ele está na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso, divulgada anualmente pelo DIAP. Também foi eleito um dos 4 melhores deputados do Brasil no último prêmio Congresso em Foco. E em dezembro de 2011, assumiu a presidência nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, estando à frente do partido até dezembro de 2013. Atualmente, ele é o líder do PSOL na Câmara dos Deputados. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe o deputado federal Ivan Valente. Deputado, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui na Assembleia Legislativa, rememorando os tempos de atuação, inclusive da Constituinte Estadual que nós participamos. Aliás, vamos falar então um pouquinho lá no passado para a gente entender os dias de hoje. Quando que começou a política a entrar na vida do senhor? Desde sempre? Como é que foi isso? Olha, em 1966, eu fui admitido na Escola de Engenharia Mauá. Sou universitário e desde lá já o regime militar de 64 já estava implantado. Anteriormente nós já tínhamos uma visão um pouco crítica do golpe de Estado no nosso país e em 66 eu passo a atuar no movimento estudantil, na resistência à ditadura militar. Então eu estou completando 50 anos de militância política esse ano. 50 anos. Exatamente. Em 1968, nós dirigimos o Centro Acadêmico da Escola de Engenharia Mauá e, exatamente depois do ato institucional número 5, o AI-5? O chamado AI-5, o nosso centro acadêmico foi fechado e cassado pela ditadura militar. Nós só escapamos do decreto 477, que punia todos os estudantes que resistiam ao regime militar, do agora morto ex-senador Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho. Que nós, o centro acadêmico ficou fechado por 4 anos, mas nós resistimos muito, nós fizemos muito movimento estudantil em 1968, 69, e evidentemente com o fechamento político, causado pelo adicional número 5, que era o golpe dentro do golpe, vamos chamar assim, o que aconteceu foi que se limitou muito a atividade política, organizativa dos estudantes, reivindicativa. Então, nós passamos a nos organizar diretamente na clandestinidade, militando em partidos socialistas organizados na clandestinidade, a partir de 1969. E esses partidos sobreviveram. Então, eu terminei o meu curso de engenharia fazendo um exame, o meu último exame com 50 companheiros estudantes me prevenindo da chegada do DOPS na Faculdade de Engenharia Mauá, ali no Parque Dom Pedro II. E eu terminei o curso, só que eu nunca peguei o diploma naquela época, porque eles foram me buscar na colação de grau e no baile de formatura. Aí eu entrei na clandestinidade, porque outros companheiros tenham caído numa queda quando eu militava no Partido Operário Comunista e depois na política operária. Então, desde 72 até 77, quando eu fui preso pelo regime militar, eu fiquei clandestino em São Paulo e no Rio de Janeiro. Chegou a trocar de nome? Tinha nomes frios, que era uma necessidade. Pode falar hoje? Hoje pode, né? Pode. Eles estão no processo do movimento de emancipação do proletariado que nós fundamos em 76. E quando houve a queda de vários ativistas e militantes, esses nomes foram divulgados. E nós resistimos ao regime militar na clandestinidade, que foi uma opção, não sair do país, não ir para o exílio. Que era o que normalmente fazia, mas nós organizamos a resistência no setor operário, no setor estudantil, e até que houve essa violenta repressão. Em 77, nós fomos presos. Fomos levados para o DOI-CODE do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, onde eu fiquei preso. Fiquei 10 dias sendo torturado no DOI-CODE, no Rio de Janeiro, e depois 50 dias no DOPS e depois transferido para o presídio de Bangu. E nós lá... Então, qual era a alegação? A alegação era atentar contra a Lei de Segurança Nacional, organizar partido político clandestino. Que não podia. E
fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, debatendo política, que era proibido no regime militar. Eu gosto de fazer esse resgate, porque a nossa juventude tem baixa memória do que foi... A memória é efêmera, né? Perder, né? Tem prazo de validade, né? Exatamente, perder o que foi a liberdade. Então, nós passamos 5 anos organizando operários, estudantes, movimentos populares, né? Que depois dariam origem, na abertura democrática, né, a um processo de expansão da participação social e popular. Então, eu fui preso, torturado pelo regime militar, e fui... Quantos dias? O senhor falou quantos dias? No DOI-CODE, 10 dias. 10 dias. No DOPS, 50 dias de interrogatório. Depois eu fui preso no presídio. E aí, no julgamento, né, como nós fizemos 2 greves de fome dentro do DOPS, para não voltar à tortura no DOI-CODE, então a gente teve a prisão relaxada antes eu diria assim, do julgamento. Do julgamento. Nós estamos vivendo um momento de abertura lenta, mas muito lenta mesmo, sabe? Isso muito gradual e segura, governo Geisel. Então, o que aconteceu? Que o nosso julgamento foi sendo adiado, né? E aí nós fomos julgados, aí eu fui condenado a 3 anos, voltei para a prisão, novamente no Rio de Janeiro. Bangu. Aí na Frei Caneca, prisão da Frei Caneca. Então, eu passei esse tempo, só que a anistia estava se aproximando, e nós resolvemos ir ao julgamento. Foi o primeiro grande movimento de anistia do Brasil. Tinha mais de 1000 pessoas na porta da auditoria da aeronáutica. Foi um movimento muito importante, porque já tinha os comitês de defesa da anistia e tal. Mas o fato que eu queria marcar aqui é que a nossa carta mandada da prisão, né, em setembro de 1977, discorrendo sobre todo o processo de tortura, de como era a pessoa presa, depois como ela chegava no DOI-CODE, quais eram os aparelhos de tortura do DOI-CODE e todo o sistema de repressão psicológica, né? Física, documentamos. Essa carta saiu da prisão através das mães que nos visitavam, né? E chegou onde? Foi publicada nos grandes jornais do Brasil, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e depois no jornal Le Monde, no exterior. Isso foi com uma contribuição importantíssima. Causou um barulho. Para abrir o regime militar, mostrar que, claro que se sabia que tinha tortura no Brasil, mas nunca foi tão bem documentada, e isso foi muito importante para nós que estávamos presos. Posteriormente veio o processo de anistia, nós fomos anistiados, né, até saímos um pouco antes por uma legislação, porque o regime militar realmente já estava flexibilizando algumas questões, em agosto de 79 veio, mas eu já estava fundando um jornal socialista. No período que eu fiquei entre uma prisão e outra, nós já fundamos um jornal socialista na legalidade. O jornal chama Companheiro. Esse jornal durou 3 anos e eu fui o editor do jornal. De dentro da prisão? Não, no meados. Quer dizer, antes de ser preso, em dezembro de 78, novamente preso, né? E depois, até 1981, esse jornal circulou e era vendido nas greves do ABC, nos movimentos sociais, no movimento contra a caristia. Nós tocamos essa questão, ou seja, divulgamos essas ideias durante 3 anos, né? E pertencemos à organização Movimento de Emancipação do Proletariado, que eu ajudei a fundar em 76. Depois, todo o setor de esquerda, uma grande quantidade de militantes de esquerda, passaram a trabalhar pela fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, eu sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Do PT? Do PT. Do PT. Eu fiquei 25 anos no PT e... Era natural por toda essa movimentação. 23 anos eu fui da direção nacional do PT. Durante os 25 anos que eu permaneci no PT. E no PT, logicamente, nós tivemos uma experiência muito importante, porque o fato de eu estar no PSOL e ser fundador do PT não mata a história do PT. O PT tem uma história importante, registrada, bonita. É o primeiro partido de massas que se funda no Brasil através da fusão de 3 ideias fundamentais.
os que tinham experiência na resistência à ditadura militar, marxistas, socialistas, o movimento sindical florescente, sim, que era, cuja maior liderança era Lula, né? E o movimento de igreja, da teologia da libertação, que era via Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos padres progressistas. Essa amálgama fundou o PT, como um partido de massas, democrático, e que teve realmente uma adesão muito forte na década de 80, e eu diria que é o fenômeno político mais importante da década de 80, porque em apenas 9 anos, este partido liderou o processo das diretas, em 83, 84, ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores Independentes, né? Destoou do resto dos partidos ao não ir ao colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves, né? E depois teve um papel muito importante na Constituinte, quando nós fomos eleitos também, mas aí para estadual. Então, o PT elegeu muitos deputados federais, uma bancada de 15 ou 16, muito ativas, com nomes muito expressivos, como Florestan Fernandes, Vladimir Palmeira, Benedita da Silva, na época na liderança popular, o Lula, o deputado mais votado do país, Olívio Dutra e tal. E aqui em São Paulo nós elegemos 10 deputados, de cara, em 1986. Um partido recém-nascido. Eu que não tinha... lógico que quando eu saí da clandestinidade e dirigi esse jornal, depois eu fui trabalhar como professor de matemática, porque como engenheiro eu só fui colagral 9 anos depois. 9 anos Eu tenho depois. diploma de engenheiro, tenho o registro do CREA, mas nunca exerci. Ou seja, um engenheiro que virou suco, de verdade. Mas continuei dando aulas de matemática até 86, quando eu me elegi deputado estadual aqui. E aí veio aqui para essa casa? Vim para a Assembleia Legislativa. Nós formamos uma bancada de 10 parlamentares. Né? Grande. Grande para a época, porque ainda não tinha 94 deputados. Isso que eu ia perguntar, 84. Quantos eram? 84. Depois é que subiu 10, né? E entre os quais tem muitos que já deram depoimentos aqui, possivelmente. Clara Antes, José Dirceu, Zé Mentor, e vários sindicalistas do ABC, Lucas Busato. Então, nós passamos esses 4 anos como constituintes estaduais, né? E a Constituinte Estadual foi uma experiência muito rica, né? Quer dizer, eu não pude viver a Constituição de 88 lá em Brasília, que era deputado estadual. Aqui. Né? Mas só para ter uma ideia, eu fui o 5º mais votado no PT, sendo uma pessoa que saiu da clandestinidade. Sim. Eu tive praticamente a mesma votação que o Zé Dirceu, que era um nome muito mais ventilado já na época, né? Os mais votados eram quem tinha, de alguma forma, participação sindical. Então, Zé Cicotti... Que tinha mais o nome ali um nome à frente, vinculado aos movimentos que estavam acontecendo, mas a Luísa Erondina, que foi eleita minha colega e vizinha também, vizinha de gabinete aqui na Assembleia Legislativa, de tudo e até de bairro, aqui perto, né, em Mirandópolis. Então, nós participamos ativamente da Constituinte Estadual, de modo que nós participamos da comissão de sistematização, que sistematizava todas as áreas, saúde, educação, transporte, um divisor moradia, de águas, tudo. né? Um divisor de águas, porque... né? E participamos com figuras bastante marcantes da ditadura, como era o deputado Erasmo Dias, que tinha combatido a guerrilha no Vale do Ribeira, contra o Lamarca. Então, eram frequentes os atritos e as fricções aqui na Assembleia Legislativa. E o PT era nascente, né? Então era um partido... Jovem rebelde. Bastante rebelde, né? Bons tempos que o PT era rebelde. Eu continuo rebelde. Continua rebelde. Não só rebelde, não vai sair acho que socialista, consciente. Mas o PT era uma bancada muito coesa, né? Muito combativa. E mesmo sendo em minoria, tinha um papel muito importante como oposição a uma visão mais conservadora na Assembleia Legislativa. Era uma outra voz, né? Era uma voz diferenciada. Então, a gente conseguiu, eu diria assim, grandes avanços na Constituinte estadual
como os nossos companheiros federais conseguiram na Constituição Federal. Por quê? Porque a gente tinha um grande vínculo com o movimento social, popular, formulador de políticas públicas que apoiavam o PT na época. Então, você chegava com propostas que pressionavam as instituições, no caso a Constituição Federal, e aqui no caso de São Paulo, a nossa Constituinte Estadual. Então, a gente tinha um grande apoio, uma retaguarda, né, de formuladores políticos, né, que ajudavam e se ligavam aos parlamentares do PT na época, numa lógica de que você tinha que ter uma ponte com o movimento real da sociedade. Então, os deputados eram um veículo das reivindicações mais sentidas pela população. Era natural, então, que o senhor, passando aqui pela casa, fosse atuar em outra vertente, na verdade na mesma, só que lá em Brasília. Era natural esse caminho que o senhor iria seguir? Veja, eu cumpri um mandato de deputado estadual constituinte até 1990 e, posteriormente, nós fomos para a reeleição. E conseguimos a reeleição, né? E fizemos um trabalho grande aqui, porque o nosso trabalho ele era baseado em um tripé, né? Que era ajudar a construir o partido, o próprio mandato, ter uma visibilidade pública, institucional e fora dela, né? E ajudar os movimentos sociais. Então, se baseava num tripé. Consolidar essa visão. E empoderar. Só que, em 94, né, a gente sentiu que, veja, não era do meu perfil político continuar, digamos, como uma carreira como deputado estadual. Então, a gente, mesmo sabendo as imensas dificuldades que era dar o salto para deputado federal, exato, a gente tinha um mandato praticamente garantido na continuidade estadual, porque tinha uma base organizada, né? A gente tentou e conseguiu o meu primeiro mandato de deputado federal ali na eleição com o Fernando Henrique Cardoso. Ainda como Partido dos Trabalhadores? Ainda como Partido dos Trabalhadores. Ainda como Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores. Bom, vamos saber... Foi meu primeiro mandato de deputado federal, do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, eu fui eleito por ali, tá? E quero dizer a vocês que no Partido dos Trabalhadores, eu sempre fui à esquerda do Partido dos Trabalhadores. A ala mais radical. Mais radical, não, a ala que mantinha coerência com as ideias, com as propostas originárias e com o programa democrático e popular, que foi o programa com que o Lula concorreu à primeira eleição presidencial, em 89, e assustou a elite brasileira, né? Mas era aqueles momentos que você colocava 1 milhão de pessoas na praça pública, né? Que foi o comício final do Lula contra o Collor. Então, ali você tinha uma proposta que era transformadora. Era uma proposta que propunha uma ruptura com essa ordem e tal, com mudanças, com reformas políticas de profundidade e com ampla participação popular. Então, ali, depois da primeira eleição, começa certamente uma visão mais pragmática de setores dirigentes do PT, que nós tínhamos divergências, mas continuamos no PT até 2005, até o Lula ganhar a eleição. Então... E depois as coisas começam a mudar. Eu vou pedir para o senhor segurar rapidamente aí, a gente vai continuar conversando aqui com o deputado federal Ivan Valente e tentar entender aí esse espírito, essa alma que está sempre reivindicando, né? Essa alma rebelde. Mas eu vou pedir para vocês que estão aí em casa, dar uma seguradinha, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais deputado aqui, Ivan Valente. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Em Brasília, ele preside a Frente Parlamentar pelo Voto Aberto no Congresso e integra a Frente pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular
e a Frente Ambientalista também. O nosso papo hoje aqui no nosso estúdio é com o deputado federal Ivan Valente. No bloco anterior, a gente fez uma pausa aqui quando o senhor estava alçando voo para Brasília. Chegamos em Brasília agora, deputado federal, ainda pelo PT. Certamente. Mas já indo para o lado esquerdo, mais uma vez, o lado mais radical, como o senhor falou. Veja, como o Lula perdeu a eleição de 94, era uma grande expectativa que ele ganhasse devido à luta contra o Collor, que foi o PT que ajudou a derrubar o Collor, né? E foi uma grande frustração, porque o Collor foi um golpe das elites, mais um, né? Uma transição por cima, inclusive apoiado pela TV Globo, certo? Então, quando chegou em 94, todos achavam que o Lula era o candidato natural. Só que a elite, mais uma vez, fez uma transição por cima. Botou o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, na verdade, a transição do Itamar Franco e depois o ministro da Fazenda, Relações Exteriores, e aí ele candidato a presidente. Ganhou fácil, porque a inflação era era terrível. Era algo que prejudicava demais o poder aquisitivo da classe trabalhadora no país, etc. Então, tinha uma jogada muito importante nisso. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso, eu diria que ele é o grande consolidador do projeto neoliberal no Brasil. Aquilo que a Thatcher fez na Inglaterra, o Reagan nos Estados Unidos, os tucanos e o Fernando Henrique abandonaram qualquer veleidade que eles tinham contra o MDB, da onde eles saíram, para implementar... Que eram radicais também, eram contrários ao governo... A lógica que o PMDB tinha implementado, né, que era o Sarney na época, etc. Então, o que aconteceu é que nós lutamos muito contra as privatizações. Oposição de novo, estava o senhor Oposição frontal. Estamos lá, mas ali o PT ainda era uniforme nesse sentido. Nós somos contra a privatização, a abertura de capital para a Petrobras, contra a privatização das telecomunicações, entende? E contra toda a lógica de ajuste fiscal que foi estabelecida nas gestões do Fernando Henrique Cardoso, que é essa lógica que você precisa ter uma lei de responsabilidade fiscal, que é, sim, eu também concordo, mas não pode ser perdulário, mas você precisa ter uma lei de responsabilidade social. Eu quero saber do governante que não aplica em educação, em saúde, em transporte, moradia. Acontece alguma coisa? Não, só para a lei de responsabilidade fiscal. Não é à toa que a atual presidente da República foi retirada em cima dessa questão, da responsabilidade fiscal. Isso era uma determinação do Fundo Monetário Internacional e da integração do Brasil e da submissão do Brasil ao capital financeiro internacional. O Fernando Henrique cumpriu esse papel. Tanto que ele fez um estelionato eleitoral em 99, que foi o quê? Ganhou a eleição e desvalorizou o real, foi a $1 a R$4. E desde aí que ele começou a perder e facilitou a chegada do Lula ao poder. Mas o que o PT fez? O PT percebeu, a sua cúpula, aí, José Dirceu, Lula, não vou meter outros nomes, né? Mas eles perceberam o seguinte, que precisavam rebaixar o programa político do partido, que precisavam fazer alianças mais amplas e precisavam de um financiamento que traria todos os males que nós estamos assistindo até hoje, que é o mensalão, o escândalo da Petrobras e assim por diante. Nós já éramos contra isso, nós achamos que o PT podia avançar, mas ele não deveria nunca ter apontado para uma direção de chegar ao poder a todo custo. Chegar ao poder a todo custo é fazer concessões de princípio que você não recupera depois. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi por isso a sua saída? Não, a saída foi mais tarde. Aí que está. Tem gente do PT que não aguentou 6 meses. A Heloísa Helena, a Luciana Genro, foram fundadores do PSOL, né? Nós não, nós tínhamos muita base no PT. Nós éramos fundadores do PT. Então, na verdade, nós tínhamos que falar o seguinte, quem devia ter saído do PT era o Zé Dirceu, não nós. Porque nós defendíamos as ideias, as propostas e os projetos do PT. Eu me dirijo a todos que são simpatizantes do PT, que sabem hoje que mesmo agora com a cassação da presidente da República, pelo impeachment, o PSOL valorizou a democracia, a não ruptura democrática, apesar de ser oposição programática, democrática e de esquerda ao governo Dilma. Mas nós fomos coerentes com a nossa história.
Entende? Nós não queremos que piore. O governo atual é pior do que o anterior. Ele é mais submisso ao grande capital, ele é privatista e ele é regressivo do ponto de vista dos direitos. Esse governo que está aí, substituindo Dilma. Tá? O governo interino e golpista. Ele não tem outro nome, só que não é o mesmo golpe militar de 64. Mas, veja, o PT vinha mudando. Eu quero resgatar o seguinte: em 98 foi a minha primeira eleição perdida como deputado. Chegou a perder uma eleição. Perdi uma eleição por quê? Porque eu achava que o PT continuava com a mesma ideia, que era o seguinte: poucos recursos, muita militância. Foi assim que eu ganhei 3 mandatos no PT. E quando a gente foi ver, vários secretários já tinham sido secretários da Irundina e depois, mais adiante, de várias prefeituras e mantiveram relações de financiamento privado com empresas que nós não tínhamos, nunca tivemos. Esse é o nosso diferencial. Nós nunca recebemos dinheiro de empresas, seja de fornecedores, de empreiteiras e tal. E isso pesou, porque as pessoas tinham muito mais recursos e aí você começa a fazer esse jogo dos grandes partidos, partidos tradicionais, partidos reacionários e assim por diante. Então, nós chegamos na 4ª suplência. Mas depois eu assumi, em 2001, novamente, e mesmo sem mandato, no tempo do Lula, nós disputamos o Partido dos Trabalhadores, eu fui candidato a presidente estadual do partido, tive 45% dos votos, e me elegi novamente deputado federal pelo PT em 2002. Então, contra a vontade de muita gente, inclusive os mercadantes da vida, que eu faço questão de frisar aqui, entende? Ou seja, fazendo política como nós fizemos desde o começo do PT. Tá? Então, o problema é que Lula tomando posse, ficava a seguinte dúvida: qual é o rumo do governo Lula? Vai ter dificuldades? Vai ter que enfrentar a elite brasileira? Sim. Entendeu? Vai ser difícil fazer reforma agrária, reforma urbana, democratizar os meios de comunicação de massa, que estão concentrados na mão de 6 famílias no nosso país. Certamente você enfrentaria. Vai ser difícil enfrentar o Fundo Monetário Internacional? Sim. Foi o que o Zé Dirceu fez. Ele foi negociar com o Fundo Monetário Internacional no mês de agosto, antes de ganhar a eleição. E essa já era a nossa grande divergência. Por isso que o Palocci entrou no governo e no dia seguinte ele subiu os juros, em vez de baixar. E eles pagaram religiosamente a dívida pública, nunca fizeram uma auditoria da dívida pública e tocaram a mesma política que o Pedro Malan no Fernando Henrique tocava no governo Lula. Só que o Lula tinha uma diferença. Eles, de fato, pegaram o pouco que sobrava e colocaram para políticas compensatórias e políticas mais generosas do ponto de vista da distribuição de renda, que era o aumento real do salário mínimo, que era o aumento criar o Bolsa Família, quer dizer, dá uma assistência social muito maior do que os anteriores, mas ao mesmo tempo não mudava as consciências, porque o Lula achou que crédito e consumo gerava consciência, só que isso não aconteceu. As pessoas pensam que, bom, se você tem um FIES, o financiamento da educação, e você dá R$1 milhão, que as escolas privadas é que aproveitam, que estavam quase falindo, inadimplentes, e você eleva para 14 bilhões de reais, né? Todo estudante secundarista que está no ensino médio e que quer e tem o direito de frequentar uma universidade pública, ele quer o FIES. Só que quando vem a crise, não tem dinheiro para todo mundo. E você não abriu as universidades públicas gratuitas de qualidade. Você preferiu dar dinheiro para a escola privada. Só que esse mesmo estudante agora se volta contra o governo. Porque ele quer exercer um direito. Então, essa era a nossa batalha. E aí, quando o Lula implementou a reforma da Previdência contra os trabalhadores e contra a coerência do partido, então nós passamos a ter uma luta frontal. Como eu disse, Heloísa Helena e outros saíram antes. Aí nós ficamos no PT, ainda 3 anos, fizemos uma grande luta com Plínio de Arruda Sampaio, com vários deputados. Só para ter uma ideia, dos 80 deputados do PT, 35 deputados da esquerda do PT vinham com a gente. Só que na hora de sair do PT é muito difícil, porque ele é um grande partido. Ele é um transatlântico. Aí você descer do transatlântico para descer num barquinho, você precisa ter coragem política. Bom, o senhor teve essa coragem política, foi reeleito deputado federal pelo PSOL, exatamente, com 83.000
719 votos. Pulou para um barquinho menor, como o senhor falou, mas com 83 mil votos, uma votação expressiva. Deu força para continuar? Certamente. Foi um desafio, porque vários dos deputados que saíram conosco, que formavam uma bancada de 7, não se elegeram. A gente elegeu a Luciana Genro, que vinha dessa luta toda, o Chico Alencar no Rio e eu. Nós passamos de 7 para 3 deputados. Nós perdemos quase todos os deputados estaduais. Sabe por quê? Precisava formar legenda. Então, o PT era um partido grande, como o PSDB é grande, o PMDB. O que acontece? Você tem que fazer o quociente quase sozinho. Então, porque o partido estava em construção. E foi isso que aconteceu. Mas nós aceitamos o desafio, vencemos a barreira da cláusula, dessa somatória de votos iniciais que você precisa, né, quociente eleitoral. E passamos. Aí em diante, o pessoal vem crescendo gradativamente e se afirmando no Congresso Nacional como um partido democrático, programático e de esquerda. Tanto que na eleição seguinte, eu passei de 83 mil votos para quase 190 mil votos. Mais que o dobro. Mais do que o dobro, né? E nós elegemos deputado, mas ainda com os problemas de quociente eleitoral. E, posteriormente, a gente voltou a se eleger agora, em 2014, com uma votação muito expressiva, mas bem mais folgada. A gente quase elegeu 2 deputados, quase 170 mil votos. Então, hoje são quantos deputados do PSOL na nós temos 6 deputados federais. 6 deputados? 6 deputados federais. Ao todo, que são lá, são ao todo... 513. Mas foi esse mesmo partido, pequeno, tem uma estrutura pequena, que foi perseguida lá dentro por vários presidentes, mas particularmente pelo Eduardo Cunha, que derrubou o Eduardo Cunha. O PSOL é o partido mais importante na derrubada do Eduardo Cunha. Desde o primeiro dia, o Eduardo tem a Cunha sua atuação nisso. Cancelou a nossa CPI que eu apresentei no primeiro dia de 2014, a CPI dos planos de saúde. Como o Eduardo Cunha era financiado pelos planos de saúde, ele engavetou a CPI, que foi a primeira e a segunda da entrada lá. Tinha 5. Na fila, né? Na fila. Tem uma fila aí para ter CPIs no... Você pode ter 5 concomitantes. Isso. Ele engavetou. A partir daí nós começamos. Posteriormente se abre a CPI da Petrobras. E lá na CPI da Petrobras, eu era o membro titular. E o PSOL, como um todo, o partido que mais denunciou, porque percebeu que Eduardo Cunha era uma figura-chave nesse processo todo de corrupção na Petrobras. E também porque nós denunciamos todos aqueles que tinham envolvimento. Fosse do PT, do PSDB, do PMDB, e se formou lá na CPI uma verdadeira blindagem ao Eduardo Cunha, em que o PSDB participou, o PMDB participou, o PP participou e o PT participou também. E nós denunciamos isso tudo. Só que as informações sobre Cunha começaram a fluir. Fluir, e nós, então, fomos o único partido que teve a coragem de entrar contra o Cunha no Conselho de Ética, porque agora é a cassação do mandato dele, entende? Mas veja, não é o cidadão Cunha, entendeu? O corrupto Cunha. É o problema do sistema. Nós sempre denunciamos que a base da corrupção no nosso país está baseada no financiamento empresarial de campanha. E isso é que te dá liberdade. Se você não é financiado, é a você ocupar a tribuna, apresentar projetos de lei, a fazer oposição programática, de esquerda, que você não dependeu deles, porque eles vão cobrar a fatura. Quem financia cobra a fatura. É o popular rabo preso, né? Exatamente, não tem rabo preso. Exatamente. Popular rabo preso. Então, aí alguns partidos também apoiaram, vários partidos apoiaram o financiamento público, é verdade, mas não praticaram. Praticar é mais difícil. Você pode apoiar, mas você recebe também, então você tem facilidades. De contratar marqueteiros milionários, de contratar cabos eleitorais, etc., e transformar as eleições nisso que a gente viu aí. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento político no nosso país que é um corte, né? De um lado, você tem, na verdade, um retrocesso do ponto de vista econômico. Nosso partido defende uma outra economia,
Nós sempre defendemos. Eu fui o proponente da CPI da dívida pública, com apenas 3 deputados, lá na legislatura passada. Fazer auditoria da dívida pública é constitucional, né? Nós queremos mostrar que não é só mandando o povo pagar a conta da crise, não é só fazendo ajuste fiscal, é que você consegue superar a crise, entende? Ou fazendo sim, senhor, para o mercado financeiro. Mas você tem que taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, fazer uma reforma tributária progressiva, quem tem mais paga mais, entende? Cobrar a dívida ativa dos grandes caloteiros. Não é o cidadão da Casa Bahia, não, que a Casa Bahia vai buscar o eletrodoméstico dele em casa rapidamente, né? E mudar a economia com distribuição de renda e também com um outro modelo que não seja agroexportador, porque nós reprimarizamos o país. E lá, no meu mandato passado, né, nós tivemos uma batalha campal com os ruralistas, que é um setor extremamente retrógrado, no geral. Não só ambientalmente, mas economicamente. Um país em pleno século XXI, ele não pode ser só exportador de commodities. Ele tem que se reindustrializar, ele tem que agregar valor. E eles não veem que o Brasil talvez seja o país rico, porque ele tem uma mega reserva de água doce. Segundo, que ele tem a maior biodiversidade do mundo. Então, ao invés de você passar a motosserra na floresta, você devia aproveitar a diversidade biológica que nós temos para a química fina, para a indústria farmacêutica, para altos projetos futuros preservando. Então, nós estamos lá, temos que... vamos retirar os índios, ou começar essa matança de índios não serve para nada. Isso é cabeça de ruralista. Nós temos muito a aprender com eles, inclusive com a medicina deles, entende? Então, o que aconteceu? Nós somos lá um partido político que faz um pouco essa diferença. Nós não temos número para votar. Nós somos pequenos, mas certamente é um partido que vai crescer. Por quê? Porque está esgotado o modelo político baseado no financiamento privado, e eu acho que está esgotado uma lógica de que não tem outro caminho que não seja seguir o mercado financeiro. O Fernando Henrique fez, que o Lula fez, e que não há enfrentamento político, não há consciência num país da nossa grandeza, né? Um país que não é um pequeno país, tem um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, com um imenso território, com uma imensa riqueza, entende? E capaz de sair do subdesenvolvimento. Deputado, eu estou com 1 minuto só de programa para terminar. Eu tenho, assim, pelo menos 3 laudas aqui para falar com o senhor. Eu vou tentar, enfim, o nosso deputado convidado hoje aqui do Memórias do Poder Legislativo não é só um rebelde e corajoso e audacioso. O senhor também trabalha bastante lá dentro fazendo leis, projetos de leis lá dentro do Congresso. Eu vou citar aqui alguns, porque o nosso tempo está realmente pequeno. Bom, projeto de lei que declara patrimônio histórico-cultural o Rio Ribeira de Iguape. A gente tem uma outra, impõe condição ao recebimento de verbas destinadas aos estados, Distrito Federal, cruzadas nos meios de comunicação e dar providências para isso. Tem, autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da região do Grande ABC, que tem uma população imensa ali e carente desses estudos também. Enfim, tem uma sequência aqui que, se eu for falar, acho que tem que fazer mais um programa. Um dos mais importantes é exatamente que eu fui autor do primeiro Plano Nacional de Educação. Era isso que eu ia falar, do primeiro Plano Nacional de Educação. Foi o que colocou ele ali no papel. Exatamente. Foi o que colocou ele no papel. Já saiu do papel, deputado? Na verdade, não, mas não por causa dos planos e das metas, mas por causa do financiamento. Do financiamento. Porque nenhum governo, nem o Fernando Henrique, nem o Lula, cumpre as metas que estão no plano, que eram os 10% do PIB. Né? Então, você pode fazer um excelente programa para a educação, com metas, com prazos para cumprir, porque nós temos esse diagnóstico todo, como transformar a educação como uma prioridade nacional, né? Assim como nós tivemos programas importantes, como o da assistência farmacêutica integral, que eu levei 20 anos para aprovar. Um minutinho final aí, quais são as suas palavras finais, deputado? Olha, primeiro eu queria colocar que a política, para o jovem brasileiro, né, que a política é uma atividade nobre, ela não é uma atividade suja, como se quer passar. Ela pode ser viabilizada com representação popular autêntica. Eu não sou daqueles
que acho que, uma vez eleito, eu estou delegado para fazer qualquer coisa. Então, nós precisamos fazer uma reforma política profunda no nosso país, inclusive dando poder, empoderando o povo brasileiro com plebiscitos, com referendo, com iniciativa popular e, particularmente, para sair desse meio de campo atual, acabar com o financiamento empresarial de campanha, afastar o poder econômico da política e ter outro projeto de Brasil. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos lutar até o fim da vida. Deputado, muito feliz de ter recebido o senhor aqui no nosso programa. Portas abertas, por favor, porque o nosso papo não acabou. Então, acho que a gente merece ter mais um pouquinho de conversa aí numa próxima oportunidade, por favor. Obrigado, Ciro. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado a vocês por esse momento e por poder fazer um registro histórico aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Prazer foi nosso. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!